Céus e terras louvam ao Senhor. Em Romanos diz que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, para remir, para transformar, para aperfeiçoar a criação que foi sujeita à maldição. Não por causa dela mesma, mas por causa do pecado que a sujeitou. Mas ainda assim a natureza, eles prestam culto ao Senhor. Tudo que existe, irmãos, está em harmonia com a bondade, a misericórdia, a graça, o favor de Deus. As galáxias sendo posicionadas no vazio do universo e elas tendo a sua estrutura guardada por Deus. E ainda assim, uma pequena flor que nasce e ela é nutrida pela terra, e as abelhas que vão lá e elas pousam naquela flor e elas vão em outra flor e polinizam, e dali nasce um fruto. Sabe, irmãos, a glória do Senhor está em grandezas, mas também está em detalhes. A grandeza do Senhor está na sua vida quando você foi concebido, quando você estava no ventre da sua mãe. Seja por qual motivo você foi concebido, acredite, Deus tem um propósito, um projeto, um sonho, e a grandeza do Senhor, ela é contigo. O Senhor, Ele é o governante das galáxias, das supernovas, das constelações. Ele também é o governante dentro de um formigueiro, e Ele é o governante na sua casa, no seu lar. Nós estamos aqui declarando a bondade, o favor, a misericórdia do Senhor. Tudo que existe louve ao Senhor, e nós somos essa manifestação da glória do Senhor, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do Senhor. Como eu falei na outra pregação, nós somos a imagem, porque nós somos feitos, irmãos, o caráter de Deus, e a semelhança é quando esse caráter ele é difundido para essa terra perdida. Ei, você foi chamado para resgatar a glória do Senhor nessa terra. Você foi chamado para declarar a bondade do Senhor no seu lar. Estamos chegando no mês de setembro, e salvo engano, o mês de setembro ele introduz a primavera. É isso, não é isso? Mês de setembro introduz a primavera. E a primavera, ela é uma estação de flores e frutos. E em nome de Jesus, estamos aqui para declarar que a sua vida vai frutificar. Estamos aqui para declarar o florescimento de sonhos, projetos, planos para a sua vida. Ei, Deus não perdeu o controle de nada. E em nome de Jesus, assim como as estações elas se repetem, a bondade do Senhor prevista lá em Moisés, prevista na vida de Davi, prevista na vida de Salomão, prevista na vida de Paulo, ela chegará na sua vida. Quantos estão abertos para receber a bondade, a misericórdia, o favor, a graça, o poder de Deus na sua vida? Então adora o Senhor nessa manhã. Aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Glória a Deus. Oh, aleluia. Podem tomar os seus assentos, irmãos.
Bom dia, gente. Bom dia, tudo bem? Estão prontos para o mês de setembro que está chegando aí? Grandes expectativas. Eu creio que mês de setembro Deus vai continuar abençoando a sua vida. Vai continuar sendo Deus contigo. Vai continuar sendo Deus nos seus propósitos, nos seus projetos. Queria agradecer especialmente o Ministério de Louvor, por cada um de vocês aqui representados, porque graças a vocês eu dou aquele up quando eu acordo. Venho cedo para cá, veio me arrastando assim, oh Jesus. Mas eu chego aqui, o louvor, ele anima nossas almas, né? Uma recarga de bateria. E eu nunca esqueço que a minha primeira pregação aqui, quando eu tive a oportunidade, eu tenho anotado aqui o dia, mas foi em 2021. Minha primeira pregação foi dizer que nós somos o celular dos céus. E eu já falei isso aqui em outras oportunidades. E é basicamente isso a igreja, né? Você carrega a essência, você carrega a graça, você carrega os aplicativos de Deus ou da concorrência, de acordo com a sua operadora, né? Eu falei isso das operadoras, que tem 3 operadoras que são pós-paga, né? Que é a carne, o mundo e Satanás, que elas você vai gastando, e chega no final, tem um preço a se pagar. Mas tem a operadora do Espírito Santo, que ela é pré-paga. O preço já foi pago, Jesus já pagou o preço, e você só tem que viver de acordo com esse preço que já foi pago. Mas essas 3 operadoras são caras, né? A do mundo, a da carne e de Satanás. E aí eu falando, né, entre outras coisas, sobre o objetivo de nós cristãos como celular dos céus, ou celular do Senhor, de representar a imagem do nosso dono, né? O objetivo de nós termos aplicativos que sejam favoráveis ao nosso hardware, né? Ou seja, descarregarmos aqueles aplicativos que são obsoletos, ou aqueles arquivos que não combinam conosco, jogar fora da nossa galeria fotos, registros, imagens que não combinam conosco, né? E eu estou fazendo tudo isso para elogiar eles aqui, mas já estou pregando, né? E aí o Salmo 26, ele fala muito a respeito disso. E como a gente está numa saga do Salmo, eu acho muito bacana a ideia do bispo de falar sobre os salmos de vitória, né? E um dos grandes objetivos na nossa vida como celular dos céus, irmãos, é termos a capacidade de olhar para nós mesmos e termos a hombridade de falar assim como Davi falou no Salmo 26. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Põe-me à prova, Senhor, e examina-me. Investiga meu coração e minha mente, pois estou sempre consciente do teu amor e tenho vivido de acordo com a tua verdade. Não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas. Detesto as reuniões dos que praticam o mal e não me associo aos perversos. Lavo as mãos para declarar a minha inocência. Venho ao teu altar, ó Senhor, para entoar um cântico de gratidão e anunciar todas as tuas maravilhas. Amo o teu santuário, Senhor, o lugar onde habita a tua presença gloriosa. Se nós fôssemos considerar cada um de nossos celulares, nós poderíamos ver que nesse momento, Davi era um celular recém-tirado de fábrica. Era um celular extremamente puro. Não tinha nenhum vírus, não tinha nenhum registro errado, ou nenhum aplicativo que fosse pirateado. É como se Davi pegasse o seu celular e virasse para sua esposa e falasse aqui: esposa, está aqui meu celular, pode olhar tudo. Esse é o Davi, irmãos, purificado, santificado, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Salmo 51, por exemplo, um outro salmo de Davi, é um salmo que também fala a respeito das suas angústias. É um salmo que mostra o celular Davi, ou aquele aparelho de Deus chamado Davi, extremamente corrompido, extremamente lento,
Se nós formos para o Salmo de número 6, por exemplo, nós vamos ver também um outro Salmo de Davi, em um outro momento na sua vida, em que ele diz, Salmo 6, ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado, Senhor. Quando virás me restaurar? Observem que aqui é um celular obsoleto, um aparelho extremamente desgastado, talvez sem bateria, né? Um aparelho que talvez se deixou levar por operadoras ou por promoções fraudulentas. E aqui ele diz, Senhor, quando virás me restaurar? Vocês já precisaram restaurar as funções iniciais de fábrica do seu celular? Quantos aqui já precisaram fazer isso? Eu já, né? Às vezes eu lembro que eu tinha aquele S4 na época da Copa de 2014. Eu comprei um S4 para mim e para minha esposa. E o celular não tinha 8 MB de memória. Irmão, o celular não cabia nada. Tu tirava uma foto, o celular... Aí direto eu tinha que restaurar o padrão de fábrica. Aqui, Davi estava pedindo para restaurar o padrão de fábrica dele. E aqui nessa manhã eu digo, irmãos, que esse é o lugar da assistência técnica para Deus restaurar o seu padrão de fábrica. E qual é o seu padrão de fábrica? O seu padrão de fábrica é aquele padrão de Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e disse Deus, e viu Deus que era muito bom. E determinou ao homem e à mulher, dizendo, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Tenham domínio. Portanto, o nosso padrão de fábrica é sermos dominantes, é sermos altruístas, é sermos bondosos como nosso Criador. Esse é o nosso padrão. E aqui, Davi, ele estava, irmãos, quebrado no Salmo de número 6. Ele estava, talvez com a sua bateria fraca, quando ele diz, meu coração está muito angustiado e, Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me, pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará da sepultura? Aqui ele estava dizendo, se a minha bateria acabou para mim. E voltando ao elogio para a gente entrar na palavra de fato, eu louvo a Deus porque aqui, irmãos, é um lugar onde eu tenho a possibilidade, e eu já falei isso em outra pregação, o quanto essa igreja, ou na verdade as igrejas cristãs como um todo, elas servem como um quartel-general, onde você vem para buscar as suas armas, ou para treinar para a guerra que vem e aparece lá fora. Aqui é um hospital, onde você é curado das suas feridas, onde você é tratado dos seus traumas, onde você é operado nos seus problemas, onde você recebe milagres, cura da alma, do espírito principalmente. Aqui também é uma escola, onde você aprende a ser melhor, onde você é aperfeiçoado, Aqui é um local de adoração também, é uma igreja, local de adoração. Mas aqui também é um local de assistência técnica para os aparelhos criados por Deus. Então, quando você entra aqui, você pode de fato dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser um aparelho de acordo com a tua vontade. Foi o Senhor quem me criou, foi o Senhor quem me fez, foi o Senhor quem me estabeleceu desde os céus, e o Senhor sabe cada componente dentro de mim. O Senhor sabe aquilo que está falho, sabe, irmãos, porque as nossas imperfeições, ou os nossos vícios, ou as nossas perversões, as nossas maldades, elas são, irmãos, frutos de componentes que foram pirateados dentro de nós, ou que nós instalamos dentro de nós, contrários à vontade do nosso Criador. Então, nós funcionamos mal, nós funcionamos em desacordo com aquilo que o nosso Criador quer para nós.
Ei, irmãos, você veio aqui nessa manhã para aprender a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. E você tem a capacidade em Deus de viver essas coisas, de viver a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor. Sabe, quando você está com as suas funções todas em dia, ou seu aparelho, quando ele está em dia, não tem vírus que chegue, né? Porque você tem instalado um antivírus chamado Espírito Santo dentro de você. E aí, é como diz Efésios 6, você tem um antivírus tão poderoso que você é protegido com a armadura celestial. Você tem o escudo da fé. E as armadilhas de Satanás, tentando vir com tentações, tentando vir com perversões, tentando vir com mentiras, tentando vir com acusações contra você, você simplesmente deleta. Porque você sabe que no seu coração e na sua mente e no seu aparelho, no seu hardware, né, só tem lugar para os aplicativos da Fé Store, que são os aplicativos do perdão, os aplicativos da misericórdia, da longanimidade, da fé. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu, de fato, irmãos, e essa foi a minha primeira pregação, porque eu vivi exatamente isso. Quando eu cheguei aqui no dia 21 de abril de 2019, eu já falei isso diversas vezes, eu era um aparelho extremamente rachado, trincado, né? A tela estava toda bagaçada, irmãos. O display já nem tocava mais. Já o som, irmãos, só vinha aquele som polifônico ruim, né? Ninguém conseguia mais fazer ligação comigo. Quando as ligações vinham, era aquela ligação com aquela voz embrutecida. Eu era um aparelho disfuncional. Mas quando eu cheguei aqui na assistência técnica, alguém me falou da assistência técnica da Comunidade das Nações e eu pude ver a mão do meu Criador trabalhando a favor daquele aparelho, tirando as funções que estavam corrompidas, tirando, sabe, irmãos, aquela tela, que era uma tela rachada, quebrada, que tantas vezes eu deixei cair no chão, esvaziando, irmãos, dentro do meu HD, irmãos, ou da minha memória, aquelas memórias que já não pertenciam mais ao novo underline, e deixando espaço livre para o Espírito Santo do Senhor, colocar aplicativos que fossem de acordo com a vontade dEle. Ei, nós temos essa capacidade de sermos transformados pelo Senhor em coisas novas. E foi o que eu falei. Você pode ser o melhor aparelho. Você pode ser o mais... o aparelho de última geração. Tem alguns aqui que ainda é tijolão. Né? Aquele aparelho que é só... Né? Mas Deus pode te usar dessa forma, tijolão. Talvez você seja aquele que só tinha a lanterninha, aquele branquinho da Nokia. Não sei se vocês lembram que você apertava o C. Me amarrava naquele celular, irmãos. Talvez você seja ele. Não tenha muitos recursos ainda. O Elton lá atrás está rindo. Talvez você não tenha muitos recursos ainda. Mas se você estiver puro, você pode falar como o Salmo 26. Senhor, esquadrinha o meu coração. E o Senhor vai usar você, irmãos, como o aparelho dele, nas mãos dele, para conectar você a pessoas que estão lá fora, perdidas, que estão, sabe, sem uma palavra. Porque o celular, qual é o objetivo? É levar uma mensagem. E você é a mensagem de Deus para os perdidos, em nome de Jesus. Você é a mensagem escrita o Wellington está aplaudindo lá atrás. Vamos ajudar o Wellington a aplaudir? Você é a mensagem dos céus.
Você carrega dentro de você a mensagem da cruz, dizendo: em mim os teus pecados estão perdoados, em mim a dívida que era contra você foi anulada, em mim você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não interessa o modelo do seu aparelho, mas talvez você seja um iPhone 20 Plus S Mega Master Plus Fox, né? Você seja um aparelho extremamente potente. Se você não tiver bateria, você serve para alguma coisa? Você não serve para nada. Você está ali, irmãos. Você pode ter os melhores aplicativos, doutorado, mestrado, né, PhD. Você pode ter feito cursos de especialização. Você pode ter feito teologia. Se você não tem bateria, ou seja, se você não tem a energia que flui dentro de você, de nada serve. Você é apenas um sepulcro caiado, como diz a Bíblia. Mas você pode ter bateria, que é o mover, né, a energia do Espírito Santo, a comunhão dos santos. Agora, você pode ser um celular que tem bateria, ser ultra geração, mas você não tem crédito. Serve para alguma coisa um celular sem crédito, irmãos? Que não dá para acessar a internet, não dá para ligar? Você só vai ali, irmãos, ficar vivendo para você mesmo. Sabe o que significa o crédito nessa alegoria? Ou, é alegoria? Analogia. Obrigado, irmãos. Quem foi que falou? Deus abençoe sua vida. Nessa analogia, Fala aí, irmã. Ai, eu amo você. Nessa analogia, a bateria significa você vir aqui, restabelecer sua energia, você, né, estar em comunhão. Por isso que a Bíblia é sábia ao dizer que nós temos que estar em comunhão com os santos. Você só pode carregar a sua energia através do louvor, através da comunhão dos santos. É aqui que você se conecta, e aí eu encerro esse elogio para o pessoal do louvor, porque vocês são a recarga da minha bateria. Eu estou aqui, irmãos, e eu chego assim, às vezes me arrastando, pode aplaudir. Aí eu encerro essa parte, mas continuo falando da analogia. Porque eu chego aqui, às vezes eu estou naquele soninho assim, bacaninha, né, acordei e tal, e eu ouço ali o irmão tocando o teclado, como é que chama? Saxofone, o Tarcisão aqui, meu amigo churrasqueiro, tocando teclado, as vozes adorando ao Senhor. O Kempis aqui, foi o Kempis que tocou a bateria hoje? Irmãos, sabe, o fluir do Espírito Santo vai me dando energia, a bateria vai, e assim eu vou falando: Deus, Tu és poderoso, obrigado, porque eu me lembro daquele aparelho que chegou aqui, sentado lá onde está a Ruth. Eu estava sentado mais ou menos onde está a Ruth ali. Irmãos, eu só sabia chorar, porque eu sabia que meu aparelho estava indo para o lixo, ele estava inservível. Eu estava, irmãos, pronto de ser descartado, porque eu estava na mão de um dono que não era o meu criador. Eu estava na mão de outro dono, mas o Senhor me resgatou, me purificou, me limpou. Então esse louvor, ele serve para isso. Agora voltando para o crédito. Você pode ter energia, você pode estar cheio do Espírito Santo, mas... ou melhor, você pode estar cheio de energia, né? Cheio de disposição, mas se você não tem crédito, ou seja, se você não tem conteúdo, se você não tem um plano, você também não se comunica. Por isso que é importante também estar aqui na casa do Senhor. Porque aqui você aprende, você se comunica, você troca informações, você faz a academia das nações. E aqui são os créditos que vão sendo debitados na sua conta. Lembra que eu falei que as outras são pós-paga? O mundo, né, a carne e Satanás são planos pós-pago. Você vai usando, vai se enfurnando, vai usando, e quando chega a conta, você não consegue pagar. Aí você faz a portabilidade. Isso que é maravilhoso, irmãos. Você está ali, gastou a sua vida todinha fazendo o que você quer. Aí você fala: rapaz, chegou a conta. E agora? Não tem como pagar essa conta não. A conta está alta demais. E aí vem os cobradores, irmãos. A conta chega. Aí chega o Espírito Santo e fala:
Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí você fala, o Espírito Santo vira para você naquele pior momento da sua vida e fala: ei, você quer trocar de plano? Aí você fala: mas eu estou tão endividado, eu não tenho como pagar essa dívida. Eu estou devendo, sabe, irmãos, eu estou devendo para o mundo, eu estou devendo para Satanás, eu estou devendo para a carne. E esse plano fala, nesse plano Jesus Plus Master, o preço já foi pago. Nós fazemos a portabilidade e você ainda ganha a salvação como brinde. Aleluia! Irmãos, esse é a obra redentora da cruz do Calvário. Estamos falando sobre cânticos de vitória. A vitória é que em Cristo Jesus nós somos resgatados do poder da morte, da escravidão do pecado. Nós somos resgatados de uma vida sem esperança, de uma vida sem propósito, de uma vida sem, sabe, perspectivas. Em Cristo o nosso hardware é mudado, nós somos aperfeiçoados e em Cristo nosso aparelho também é mudado. Nós não ficamos velhos, nós ficamos mais experientes. E a cada ano nós temos a capacidade de sermos atualizados no nosso software para sermos pessoas melhores, para sermos, sabe, mais de acordo com a vontade de Deus nas nossas vidas. Por isso, eu te estimulo sempre a vir para a casa do Senhor, a estar aqui, né? Porque esse é o lugar ou o ambiente em que Deus ele muda o padrão do Salmo 6 para o Salmo 26, né? Que no Salmo 6 ele diz: estou exausto de tanto gemer, a noite inunda a cama de tanto chorar e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista, meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Essa é a realidade de um celular sem Deus, ou um aparelho sem Deus. Mas o Salmo 26, quando nós lemos, mostra um homem que foi transformado, um homem que se apega a Deus. E aqui eu sempre tive uma dúvida a respeito desse Salmo 26, irmãos. Porque para mim parecia aquela parábola do publicano e do fariseu e do publicano, né? Que Jesus conta. Acho que é Lucas 9, não lembro muito bem onde está. Mas eu sempre achei um pouco arrogante e um pouco utópico esse Salmo 26. Porque ele parece mostrar uma perfeição que não combina com Davi. Essa perfeição que Davi fala assim: pode me olhar, Jesus. Ou pode me olhar, Deus, né? Ele não falava Jesus porque ele não conhecia, mas ele já profetizava. Como no Salmo 110 lá, o Senhor disse ao meu Senhor. Mas quando ele diz nesse Salmo: Senhor, eu mato nos peitos, pode olhar aqui para mim, eu estou puro, né? Não perco tempo com mentirosos, põe-me à prova, Senhor, e examina-me. É como se Davi estivesse falando assim: ó, Senhor, bota minha vida no telão aqui para todo mundo ver. Não parece um pouco de arrogância, como aquele publicano e o fariseu, que o publicano ele chega diante do Senhor e bate no peito e fala: Senhor, tende misericórdia de mim, porque não sou digno, eu sou falho, eu sou pecador. E o fariseu lá com aquelas suas roupas pomposas, ele olhava e falava assim: graças te dou, soberano e excelso Deus, porque não sou como este publicano. Eu faço jejum tantas vezes por dia, eu dou o dízimo do cominho, da hortelã e não sei o quê. Eu faço orações tantas vezes por dia. Essa oração de Davi no Salmo 26, não parece muito mais com o fariseu arrogante do que com o publicano do Salmo 6, que é aquele cara que, né? Se eu fosse olhar para mim, eu ia olhar muito mais para o Salmo 6 do que do Salmo 26. Eu falar: Senhor, tem de misericórdia de mim, né, Senhor? Eu não sou perfeito. Mas aí depois, irmãos,
quando eu cheguei na comunidade das nações, foi que eu entendi como a gente consegue, irmão, chegar a esse padrão do Salmo 26. Não é que Davi estava se autopromovendo ou buscando uma autossantificação, dizendo que ele era justo aos próprios olhos ou que ele fazia por merecer. Não. A diferença entre o Salmo 6, que é um salmo de arrependimento, de clamor e de súplicas, para o Salmo 26, que é um salmo de reconhecimento da bondade do Senhor na vida dele, se chama uma vida com intimidade com o Senhor. Ei, quando você vive uma vida com intimidade com o Senhor, Ele é quem purifica os seus pecados, Ele é quem te dá o direcionamento. Mas não apenas isso, observem, que além dele dizer que pode esquadrinhar o interior, ou seja, os meandros daquilo que ele faz no interior do seu quarto ou quando ninguém está vendo, ele fala sobre condutas morais, e isso nós podemos fazer no nosso dia a dia. E ele diz: não passo tempo com mentirosos, nem ando com hipócritas, detesto as reuniões dos que praticam o mal. Para você ter uma vida de santidade, para você ter uma vida de graça e de favor, você deve contar com duas variáveis. A primeira delas é a misericórdia, a bondade, a graça, o favor de Deus sobre a sua vida, que te capacita a ser melhor. Porque é impossível ao homem salvar-se a si mesmo. Você não consegue ser tão bom ao ponto de merecer o céu. Sinto dizer, você não é tão virtuoso ou tão virtuosa a ponto de merecer o céu e falar assim, morreu, né? Bateu as botas lá, chegou na porta do céu, igual a revistinha da turma da Mônica que eu assistia muito quando eu era... Assistia não, né? Que eu lia quando eu era criança. Aí tá lá São Pedro na porta. Você fala: São Pedro, sai daí que eu mereço entrar no céu. Agora eu vou tomar teu lugar. Alguém é bom o suficiente, virtuoso o suficiente, misericordioso o suficiente, justo o suficiente para tomar o lugar de Jesus na cruz, irmãos, e morrer pelo pecado de todo mundo? Não. É aí a primeira variável, que é a graça, o favor, a misericórdia, sabe? A bondade do Senhor. O segundo ponto é o caminhar de acordo com a sua nova natureza. E nós precisamos andar de acordo com a nova natureza. E isso cabe a nós. Nós temos sim, sempre questões que vão ser a pedra no nosso sapato. Nós sempre vamos ter, irmãos, um temperamento que talvez nos leve a precisar da misericórdia do Senhor. Até o dia que nós somos para o céu, até o dia que nós somos transformados. E aqui eu faço um alerta para você que é crente. Não use a sua santidade como instrumento para afastar outros da salvação. Não use a sua justificação ou a sua salvação em Deus para olhar para os outros como se você fosse melhor do que os outros. Porque isso, irmão, só faz com que você afaste você do seu propósito de comunicar a salvação para os outros. Quantas vezes eu já ouvi, na verdade, eu ouvi isso algumas vezes quando eu dava aula na escola dominical, na discussão, uma irmã falando assim: eu acho que eu sou melhor do que as pessoas que estão no mundo, porque eu não roubo, eu não me prostituo, eu não fico bebendo, não uso drogas, eu acho sim que eu sou melhor do que eles. Falei: irmã, você não entendeu nada do que é o Evangelho. O Evangelho não significa nós sermos melhores porque nós não fazemos isso, não. O Evangelho significa que Deus nos salvou e nós somos os mais miseráveis porque nós somos salvos quando nós não merecíamos. E se você não consegue se ver como tão carente do amor de Jesus como aquelas pessoas que estão no mundo, você já perdeu o seu propósito no Evangelho.
Porque você se olha de cima para baixo e ninguém consegue criar empatia com o outro olhando de cima para baixo. Eu estou olhando aqui para vocês de cima para baixo, né? Mas não é isso que eu estou falando. É o olhar de arrogância, aquele olhar de superioridade, o olhar como se você fosse maior ou melhor. Como é que você vai pregar para uma pessoa, aceita Jesus, porque você é pior do que eu? Alguém vai chegar para Jesus com essa arrogância, com essa prepotência, com essa altivez? Mas quando você chega para Jesus, quando você chega para um pecador, irmãos, que está lá na sarjeta, e olha para ele como se fosse você ali, isso é empatia, não é simpatia, né? A simpatia é você ter dó, a empatia é você sentir como a pessoa sente. Então quando você olha para aquela pessoa e vê você naquele contexto, mas você tem o diferencial de um Deus que te salvou, de um Deus que te remiu, de um Deus que te perdoou, é muito mais fácil você trazer essa pessoa para Jesus. Por quê? Quando você olha para uma pessoa pecadora, ela está aqui do seu lado, a pessoa pecadora, você fala, vira o nariz e vira. Isso é sinal de altivez. Você está necessariamente dizendo que você é melhor do que aquela pessoa que está naquela situação. Quando a Bíblia diz, miserável homem que sou. E só a graça de Jesus, só o amor de Jesus por todos nos faz sermos melhores. Mas quando você olha para aquele pecador e fala assim, cara, ele é tão necessitado de Jesus como eu. A vontade que dá é você trazer ele à força para a igreja. Falar assim, bicho, tu vai aceitar Jesus, porque eu sei qual é a solução para o seu problema. Porque a solução para o meu problema foi o mesmo, foi Jesus. Jesus é a solução para os nossos problemas. Então isso é empatia. Então qual é a diferença do Salmo 6 para o Salmo 26? No Salmo 6, nós vemos um Davi que provavelmente ou estava passando por um problema de depressão, um problema que não depende de você estar fora da igreja. Entenda isso, irmãos. Isso é uma outra coisa que, como estudante de psicologia, eu preciso, e como pastor, eu preciso deixar muito registrado para o coração de vocês. Não julgue uma pessoa que está passando por depressão e ela está na igreja, dizendo que essa pessoa é desviada ou que aquilo é falta de Deus. Deixa eu perguntar para você. Um cristão, ele pode quebrar a perna? Sim ou não? Lá atrás, Marcelão que está ali é não. Um cristão, ele pode bater o carro e precisar ir para o médico, fazer transfusão de sangue? Um cristão pode operar de apendicite? Pode, né? Um cristão está livre de passar por problemas físicos nessa terra? Não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Observem que nós, seres humanos, nós somos não apenas físico, nós somos seres bio, psico, sócio espirituais. Então nós temos essas quatro, né? Essas 4 camadas. A primeira delas é o nosso corpo físico, que pode adoecer. E isso não necessariamente significa pecado. Quer dizer que a pessoa pegou Covid, está em pecado. A pessoa pegou uma gripe, está em pecado. A pessoa, o apêndice dela estourou, está em pecado. Isso, nós consideramos isso, irmãos, verdade dentro da igreja? Então por que uma pessoa que sofre de uma doença psicossomática ou uma doença psicológica, nós temos a tendência a olhar para ela como se ela fosse pecadora? Por isso, e está aqui meu colega de faculdade Ezequias, meu calouro, né? Nós temos isso, irmãos, de entender que pessoas cristãs, fiéis ao Senhor, podem sim passar por problemas psicológicos, sofrerem de depressão, crise de ansiedade, crise do pânico, outras doenças psicológicas. Porque eu falei, irmãos, nós somos seres bio, ou seja, físicos, psico, que são as nossas questões mentais, e outra coisa,
que eu aprendi aqui na Comunidade das Nações. Glória a Deus por isso. Uma vez que você aceitou Jesus, os seus pecados ficaram para trás. A sua velha vida ficou para trás. Aquilo que você era ficou para trás. Mas você carrega com você memórias, sentimentos, traumas e questões afetivas que ainda te acompanham enquanto você está no processo de santificação. Sabe, eu tinha a tendência a achar que uma vez que você aceitou Jesus e o processo da salvação ele é imediato. Plá, aceitei Jesus, né? Levanta a mão ali e fala, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, como diz Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Salvação imediata. Eu vim da vida, acabei de matar 20 pessoas ali, sendo bem exagerado, tá? Né? Não quero que isso aconteça em nome de Jesus. Mas acabei de matar um monte de pessoa ali no ônibus, né? De propósito. E aí entrei na igreja, me arrependi, morri do coração. Vou para o céu, né? Me arrependi, vou para o céu. Eu posso ter vivido a pior vida. Aceitei Jesus, a salvação ela é imediata. Porque a justificação, ela não é por obras ou por mérito, ela é por graça. Quer ver um exemplo? O ladrão da cruz. Estava lá com a vida toda lascada, estava a um passo de ir para o inferno, né? E Jesus salvou um para mostrar que há esperança. Mas não salvou os dois para mostrar que com Deus não se brinca, né? Mas, enfim. Só que, irmãos, você aceitou Jesus, a sua salvação, é imediata. Só que o processo de santificação, ele é um processo que demanda mudança de mentalidade, metanoia. Sabe, você viveu a vida inteira um padrão socioafetivo que te acompanha. Traumas de infância, né? Uma vida de abandono, uma vida de mágoas. E isso, quando você aceita Jesus, ficou para trás as consequências do pecado daquela vida. Você é uma nova criatura. Mas infelizmente, você continua carregando essas feridas. E por isso, na Comunidade das Nações, é tão importante o processo, e nós valorizamos isso, o processo de libertação, o processo de cura. E é por isso que nós temos a sensibilidade, eu amo a Comunidade das Nações por isso. O bispo constantemente fala isso. Se nós pudéssemos andar com uma plaquinha, nós andaríamos com uma plaquinha assim: desculpe, estou em obras. Desculpe, sou imperfeito. Porque isso significa, irmãos, que nós somos salvos e já justificados em Cristo. Mas a nossa santificação demanda um aperfeiçoamento de caráter contínuo. Você precisa sim, diariamente, reconhecer as suas debilidades, as suas fraquezas. No seu relacionamento com a sua esposa, talvez você veio de um padrão de relacionamento abusivo, em que o seu pai batia na sua mãe, em que o seu avô batia na sua avó, e você viveu isso. E quando você aceita Jesus, a sua tendência, embora seja crente, é ser violento com a sua esposa. E isso precisa ser colocado no altar. Talvez você veio de uma família que viveu o alcoolismo geracional. E isso também precisa de um processo de libertação. Na Academia das Nações, está aqui o nosso irmão Elvis, estava aqui, o nosso coordenador deve ter subido. Nós temos a grande renúncia, que é um processo também de libertação. Por isso eu digo, não tenham o preconceito com aquele cristão ou aquele irmão que você vê que está passando por um quadro de depressão ou por um quadro de ansiogênico, né? Porque essas coisas, elas são demandas da alma. E elas são tratadas, irmãos, como uma perna quebrada. Elas, às vezes, precisam, sim, de um medicamento passado por um psiquiatra. Precisam, sim, de um tempo de tratamento. Quando você lesiona a coluna, por exemplo, que você tem que ficar um tempo andando de cadeira de rodas, talvez aquele irmão, que está passando por um processo de depressão, ou um processo, de crise do pânico, enfim, seja lá o que for,
ele precisa desse cuidado. E nós, em nome de Jesus, somos uma igreja que abraça, sim ou não? Amém? Então, em nome de Jesus, talvez eu esteja sendo didático demais, e eu juro para vocês, não era o que eu ia pregar. Eu ia pregar lá em Êxodo capítulo 15, sobre o Salmo de Moisés, que é um salmo de celebração e de vitória. Mas, eu sempre falo uma coisa, Senhor, quando eu subir no púlpito, o Senhor me direciona para falar aquilo que a igreja está precisando. Então, se eu estou falando isso, irmãos, talvez é porque alguém aqui esteja precisando ouvir isso. Ou talvez porque você esteja sendo vítima de apontar de dedos pelo que você está passando. E eu digo, não se deixe abater pelas críticas. Você é um filho amado ou filha amada de Deus, ainda que você esteja passando por essa crise. O Senhor, Ele te segura pela sua mão. E Ele diz, eu estou com você, eu não te abandono. O Senhor talvez esteja dizendo para algumas pessoas aqui, que estavam passando por crises, né? Alguma doença bio, psico, sócio, que são doenças sociais, em que a pessoa não, baixa estima, problemas afetivos, e as pessoas dizem, isso é falta de Deus, mas você sabe o tanto que você carrega o Senhor no seu coração, você sabe o quanto que você tem amor pelo Senhor, e você sabe o quanto te fere pessoas dizendo que você não tem Deus no seu coração. Você sabe o quanto você queria ser diferente, você sabe o quanto você queria ter mais sociabilidade, o quanto você queria ser mais, mais disponível, mas você ainda tem essa dificuldade a mais dos outros apontarem o dedo para você e dizendo, isso é falta de Deus. Ei, Deus nessa manhã Ele está dizendo para você que você é curada e amada por Ele. E que mesmo nesse processo, Ele está contigo e Ele não te abandona. É como uma perna quebrada, que ninguém fica apontando o dedo e dizendo, essa perna quebrada é porque você é pecador. Não, irmãos. Então, por que nós temos a tendência a olhar pessoas que estão passando por problemas psicológicos ou problemas de humor, problemas de caráter não, mas problemas de personalidade, uma personalidade mais rebaixada, e apontar o dedo? Porque Davi no Salmo 6 ou no Salmo 51 estava como essas pessoas e eles tinham um Senhor para acolhê-las. Ou talvez você seja a pessoa que esteja apontando o dedo. E Deus está dizendo para você nessa manhã, é o momento de você olhar pela perspectiva do Senhor. De olhar como Jesus olhou. Olhar pelo olhar de empatia. Virar uma outra pessoa e ser um salvador para essa vida e não um apontador de dedos. Essa é uma manhã e essa é uma igreja, irmãos, que ama. Essa é uma igreja que celebra as conquistas e os momentos de cura de cada um. E não aponta o dedo para as falhas uns dos outros. Mas eu quero terminar essa pregação, já que eu me excedi na recapitulação do celular de Deus. Todos aqui somos celulares de Deus, amém? Todos aqui estamos cheios de energia, carregados no plano pré-pago do Senhor e cheio de créditos. Talvez você esteja com pouco crédito aí, mas você pode botar mais crédito na Fé Store. É só você se chegar ao Senhor, que Ele carrega. Mas vamos abrir, para terminar, eu só quero ler esse texto de Êxodo 15. Aleluia. Eu não sei, tem alguém na mesa? Tem o Everton. Everton é o cara. Êxodo 15, que é um salmo, porque salmo são cânticos, são que o povo de Israel costumava falar. E nós entramos nesse mês de setembro, todos os domingos nós teremos campanha, ou na verdade o tema, sobre salmos de celebração, salmo de louvor, enfim. Então, os salmos, eles são o tema desse mês de setembro. Lembrando, você que é filho da comunidade das nações, pode deixar aí, tá, Wef? Já vou ler. Nós estamos, irmãos, com um desafio, e eu nem vou perguntar quantos aqui estão no desafio. O bispo nos estimulou a ler por dia 5 salmos. Minha esposa ontem falou que leu 20, eu só li 10, né? Mas ela está melhor do que eu.
Então, por dia, se você que não lê a Bíblia, né? Eu tenho dificuldade. Comece lendo Salmos. Os Salmos, eles são expressões de louvor, expressões de gratidão, expressões de angústia da alma. Então você vai ler um Salmo 6, por exemplo, você vai falar, uau, é o que eu estou vivendo. Você vai ler o Salmo 26 e vai falar, uau, é o que eu estou vivendo. E seja o que for, Deus está contigo, tá? Então os Salmos, eles são isso, olha só. Os Salmos, eles são salmos de lamentos, como Salmo 6, cânticos de louvor, sabedoria e gratidão, meditações sobre os feitos poderosos de Deus, celebrações da revelação divina e adoração. Nós temos 30 dias aí, são 150 salmos, ou seja, se você ler, eu acho que é isso, né? 3 vezes 5, 15, isso mesmo. Então se você ler 5 salmos por dia, você chegará no dia 30 e vai ter lido todos os salmos. Recomendo que você leia um pouco mais por dia, porque quando você chegar no Salmo 119, você está lascado, né? Porque o Salmo 119 é uma lapada de salmo, é muito grande. Então, leia mais um pouquinho, né? Senão, no dia que você for ler o Salmo 119, tu vai ter que ler o Salmo 119 e mais alguns. Então, leia alguns antes, que aí chegar no Salmo 119, tu lê só o 119. Porque o Salmo 119 vale por 5 salmos, tá? Então, mas faça isso. Leia 5 salmos por dia. Se tu não começou, hoje é dia 3, tu só vai ter que ler 15 salmos. Dá tempo. Faça isso. Amém? Então, vamos lá. Êxodo 15 para a gente terminar. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Peraí. Triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Pode passar. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu pai e eu o exaltarei. Glória a Deus. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas o encobriram, como pedra desceram ao fundo. Pode passar. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. E em teu triunfo grandioso, derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Só até aí, tá bom. Esse salmo é o primeiro salmo de Moisés, né? E os salmos, eles duraram 1000 anos para serem escritos. E eles são cânticos da alma, inspirados por Deus, para nos fazer sermos melhores. Se coloque de pé nessa manhã. E eu gostaria que as oficiais já passassem entregando os envelopes. E o louvor vai estar louvando enquanto nós estaremos preparando as nossas ofertas. Mas antes eu quero fazer uma meditação com você, que talvez ouviu essa palavra e sabe que tem questões a serem melhoradas, sabe que tem questões a serem aperfeiçoadas, sabe que precisa mudar do Salmo 6 para o Salmo 26, ou mudar do Salmo 40, que é esperei com paciência no Senhor, para o Salmo 70, que diz: socorre-me e livra-me depressa, Senhor. Os salmos, eles têm todo tipo de espectro da alma. Almas em paz, almas angustiadas, almas em gratidão. Mas de qualquer forma, o Senhor, Ele nessa manhã,
ele te estimula a se ver como um filho amado e aperfeiçoando-se em amor nele. Portanto, que esse louvor dessa manhã, no final, ele possa trazer ao seu coração meditação, falar com você a respeito daquilo que você precisa ser aperfeiçoado no Senhor, e fazer com que o amor do Senhor, ele entre no seu coração, enquanto você prepara a sua oferta nessa manhã. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.